Boa noite. Quanta gente bonita hoje. Olha só esses rostinhos. Gente, queria ser que nem vocês. Bem-vindo então ao segundo episódio dessa nossa nova temporada, Livres e Confiantes pelo Espírito. É muito bom ter vocês conosco. Queridos, para começar eu queria iniciar lendo uma palavra, duas na verdade. Se vocês pudessem abrir para mim, por muita gentileza, em Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. E 2 Coríntios 5, do 5 ao 9. Então, o primeiro é Gálatas 5:1. O segundo é 2 Coríntios, capítulo 5, versos 5 ao 9. Em Gálatas 5:1 vai dizer o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Certo? Em 2 Coríntios vai dizer o seguinte: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer deixemos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, obrigado por essa noite, obrigado por todo mundo que veio. Fico muito agradecido por todas essas vidas que estão aqui para te adorar, Deus. É muito gratificante. Te peço que o Senhor abra os corações e que o Senhor traga a Tua presença essa noite, porque sabemos que nada é de nós, Deus, mas tudo é de Ti. Todo o poder que temos, nada é nosso, tudo é do Teu Espírito Santo que nos habilitou a viver conforme a Tua vontade. Amém. Queridos, então eu queria começar dizendo o seguinte: Cristo veio para nos libertar de nós mesmos. O que isso significa? Libertar do nosso pecado. Assim que Jesus morreu, Ele fez uma obra gigantesca, uma obra imensa nas nossas vidas e esse tamanho a gente não pode mensurar. Porque antes de Cristo a gente tinha a lei. E a lei era um manual de instruções que tínhamos, foi uma forma que Deus se revelou a nós, dizendo, basicamente elencando várias coisas que tínhamos que fazer. E assim a gente conhecia Deus, assim o povo judeu conhecia Deus, através das várias instruções que Ele passou para esse povo, numa tentativa de evitar o pecado, ou de proceder de acordo com a vontade dEle. Né? O problema é que toda lei, ela vem para condenar, e não para salvar. Porque se, por exemplo, você gosta de comer pizza, quem gosta de comer pizza aqui? Eu vou fazer uma lei então para proibir comer pizza. Qual o problema? O problema é que, na verdade, essa lei veio para te condenar. Assim como a lei de Jesus. O nosso pecado era condenado e trazia, então, morte. E, além disso, nós não tínhamos o Espírito Santo. Deus se revelou a nós através dessa lei. E porque não tínhamos o Espírito Santo, éramos incapazes de resistir ao pecado. Por isso, então, dizemos, éramos escravos dele. Éramos escravos do pecado. Mas com a obra de Jesus, Ele trouxe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que agora habita em nós, nos dá o poder de dizer não para o pecado. Você agora pode, diante de uma tentação, falar não, eu prefiro escolher o Senhor. Porque o Espírito Santo te dá a força para fazer isso, nunca por você. Até aqui tudo bem? Então vamos voltar para o versículo. O que é que a gente leu em Gálatas 5? Que Jesus nos libertou para a liberdade. E no final de Coríntios vai dizer o seguinte: que vivemos com o propósito de agradar a Deus. O que isso me diz? Isso me diz que a minha liberdade vem, na verdade, para agradar a Deus. É para isso que eu sou livre. Ou seja, ela tem um propósito muito, muito, muito específico, de estar debaixo da vontade de Deus, fazendo o que Ele quer. Para isso sou livre. Meu brother, valeu, viu? Eu veio a calhar até, estava com a garganta seca. Para isso sou livre, para agradar a Deus. Tá certo? E por que a gente permanece debaixo da vontade dEle, seguindo o que o Espírito Santo, agora habitando em nós, nos fala?
nós então geramos o que chamamos de frutos do Espírito. Porque estar com o Espírito Santo gera frutos em nós. Né? E eu acho que esses vocês já conhecem. São eles: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tá certo? Porque estamos no Espírito Santo, vivendo com Ele, mostramos essas coisas. E essa alegria e todas essas coisas que foram ditas aqui são feitas, digamos assim, de uma forma sobrenatural, de acordo com o poder do Espírito Santo. Então, voltando em 2 Coríntios, nós vamos ler o seguinte: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer deixemos. Então, isso me traz a seguinte pergunta: como assim eu quero estar longe do meu corpo? Quero estar ausente do meu corpo, certo? E por que eu preferiria isso, né? O que me leva a querer isso? Ora, o próprio Coríntios, um pouquinho antes, vai dizer isso, vai nos responder essa pergunta, dizendo o seguinte: portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. E aí vem a pergunta: o Espírito Santo não habita em mim? Eu acabei de falar isso. O Espírito Santo não habita em mim? Como então estamos longe do Senhor? Se o Espírito Santo está bem aqui. Certo? Acontece que a gente vive em uma circunstância que não é a melhor, digamos assim, para nós. Porque a gente vive num corpo de carne. E esse corpo de carne, ele foi corrompido. Esse corpo de carne foi corrompido desde o tempo de Adão e Eva, quando Deus disse para Adão e Eva o seguinte: se vocês comerem desse fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. E eles comeram. E o que acontece com a gente agora? A gente morre, certo? Ficamos perecíveis, a nossa carne se corrompeu e ficou entregue ao pecado. Então, em 1 Gálatas vai dizer, Gálatas 5 vai dizer o seguinte: pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Tá certo? Então, constantemente estamos em conflito com nós mesmos, por causa da nossa carne. Mas o que nós queríamos mesmo é sair da carne para estar 100% plenos com o Senhor. Porque embora Jesus tenha nos salvado do pecado, Ele pagou o preço pelos nossos pecados através da sua morte, Ele não nos tirou da nossa carne. Ainda vivemos nessa carne. E ansiamos pela segunda volta, no qual iremos viver plenamente com Jesus. Mas enquanto estamos aqui, estamos nesse constante conflito, lutando contra nossas carnes, lutando contra nossos desejos e lutando contra o que o Espírito Santo quer. E não só lutamos contra nós mesmos, mas ainda estamos vivendo num mundo corrompido, cheio de gente que também está na carne corrompida e que lutam contra eles mesmos. Isso só pode dar um problemão, certo? Isso só pode dar um problemão. E a gente não está imune a esses problemas porque somos cristãos. Tá certo? Deus não vai nos retirar das nossas circunstâncias e nos imunizar ou isolar da vida, porque estamos seguindo Ele. Isso só vai acontecer na segunda volta. Por enquanto, ainda temos que lidar com isso. E lidando com isso, a gente pode passar por uma série de situações ruins, como, por exemplo, doenças, tristeza, frustrações, decepções. Isso acontece. Acontece com todo mundo, acontece com todos nós, e não tem como a gente fugir disso. Então, não tem como a gente dizer exatamente como é estar plenamente com Deus, porque a gente ainda está nessa situação. Se por acaso pensássemos e vivêssemos plenamente com Deus e sem ter a carne para combater, a gente teria uma sociedade perfeita, digamos, uma sociedade exatamente conforme Deus planejou. Mas porque pensamos em nós mesmos, no nosso próprio ego, vivemos às vezes com foco errado ou fazemos coisas pensando em motivos errados, como por exemplo nós mesmos. Então, temos conflitos ou decepções ou coisas ruins, né, como consequência disso. E algumas pessoas, ao se deparar com essas consequências, ou com essas circunstâncias em que vivemos, podem pensar, então, que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada na fé,
ou alguma coisa está errada com o que ela está vivendo em Jesus, e por algum motivo desistir. E aí a gente tem um problema. Porque desistir de perseverar é desistir de fazer o que o Espírito Santo está nos pedindo para fazer. Desistir de fazer o que o Espírito Santo está nos levando a fazer, que é para o bem do reino. Se a gente desiste de fazer isso, a gente muda o nosso foco. Nós mudamos o nosso foco. E aí tentamos resolver essas circunstâncias através de meios que talvez não seriam aqueles propostos por Deus. E se a gente faz isso, eventualmente a gente perde um alinhamento que a gente tinha com o Espírito Santo. Que a gente eventualmente poderia vir a ter, ou desistimos de ouvir a Deus o quanto que a gente falava e de entender o que Deus queria para nós. Fazendo isso, a gente muda o foco para nós mesmos. E aí aquela alegria, aquele amor, aquela amabilidade, todos aqueles frutos que tínhamos, por que então desalinhamos com o Espírito Santo, começam a ir embora? A gente começa a, de repente, não manifestar mais esses frutos, passamos a não sentir mais aquela alegria que era sobrenatural, que independia de tudo que a gente estava vivendo, porque a gente agora mudou o foco. Estamos olhando para as nossas circunstâncias da carne, desistimos. E quando a gente desiste e olha para nós mesmos, podemos então nos deparar com uma série de ofertas que vêm do mundo. E certamente, pessoal, as coisas que vêm do mundo não são as que Deus planejou para você. Vão dizer pessoas que vão te falar, sua felicidade depende de você. Sua felicidade você tem que lutar para você ser feliz. Você tem que pensar em você mesmo. Você tem que se dar a prioridade. Você é o mais importante de tudo. Além disso, vai te oferecer uma gama de pecados, uma gama de coisas para você fazer, visando apagar as circunstâncias, porque você quer ser feliz, mas não consegue direito, porque você vive nesse mundo e você não tem mais Deus. E você busca o pecado, e você olha para si mesmo e fala, quero ser feliz. Você se volta para si mesmo, esquece o reino que uma vez já foi. Mas todas essas coisas, assim como tudo que existe nessa terra, inclusive nós mesmos, passam. Tudo que é pecado, tudo que é meu sentimento, é passageiro. Essa mesa vai passar um dia, eu vou passar um dia, meu corpo vai passar um dia, mas quem fica é Deus, né? Quem fica é Jesus, no final das contas. Quem fica é a nossa vida em Deus. E aí eu posso, nessa situação em que eu estou buscando o pecado para tentar ser feliz, talvez, ao placar, ou então sumir ou mitigar com as consequências que eu vivo, ou tentar me esconder dos meus problemas de forma errada, de forma pecaminosa, não seguindo a Deus, pensando em mim mesmo apenas. E, eventualmente, o que você consegue passa, porque tudo passa. E aí a gente se frustra de novo. E aí a gente tem novamente tristeza, decepção, coisas ruins, a gente não consegue. E novamente a gente tenta voltar para os mesmos métodos que a gente procurou, que não em Deus. E nunca realmente conseguimos encontrar o que buscamos. Porque é tudo passageiro, é tudo falso, digamos assim. Tudo acaba. Então como que eu tinha aquela alegria antes de mudar meu foco? Como então eu tinha aquela alegria? Em João 14, 27, ele vai dizer o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Queridos, como é que o mundo nos dá paz ou alegria? Passageiro é tentando fazer desaparecer as consequências, as circunstâncias do que vivemos.
Mas não a de Deus ela vem apesar dessas coisas. Porque apesar de você estar no mundo onde as circunstâncias são ruins e onde você tem problemas, o amor de Deus, quando você está alinhado com o Espírito Santo, sobrepõe tudo isso. E aí você consegue manifestar a alegria que tanto buscava. Em Hebreus 10:39 vai dizer o seguinte: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Se um dia estávamos em Jesus, não voltemos. Porque a gente nunca vai encontrar o que tem em Jesus no mundo. O que temos que fazer, então, é seguir confiantes e perseverar, porque a perseverança é a mais nobre forma de exercer a liberdade do pecado. É dizer, ei pecado, não, eu não quero você, eu não quero entrar nesse ciclo vicioso que você me colocou, porque eu tenho a Deus, eu tenho o Espírito Santo, e Ele me guia, e Ele me dá a força para vencer você. Então perseveremos na fé, não busquemos não busquemos a felicidade em lugar que não existe, não busquemos felicidade no mundo. Então, como que eu posso fazer isso? Gente, existem 1 zilhão de formas que a gente pode buscar a perseverança, tá certo? Formas que a gente pode continuar na fé. Eu elenquei 4 aqui, mas Deus nos dá toda forma, toda a força para seguirmos firme. Então, uma coisa que a gente pode fazer, por vezes a gente pode achar que não aguenta mais, que não suporta mais, mas quando na verdade a gente só precisa descansar. A gente só precisa parar um pouco, descansar em Deus, olhar as coisas que estão em nossa volta. Eu mesmo sou assim, eu mesmo tenho muito problema de fazer muitas coisas. Mesmo na igreja, às vezes eu faço muitas coisas de uma vez, e isso me deixa meio abalado às vezes. O Tiaguinho sabe, eu mando para ele assim, não, cara, não aguento mais. Mas a gente só precisa descansar. Uma vez que descansa, você consegue seguir as boas obras, você consegue seguir fazendo exatamente aquilo que Deus te propôs. Certo? Segunda forma, ore, leia e jejue. Essas são as nossas disciplinas espirituais. Certo? Essa é a forma que a gente tem de se alinhar com o Espírito Santo. Fazer essas coisas de forma disciplinada, constantemente e regularmente, para que o Senhor Deus fale conosco, que a gente escute de Deus e Ele traga esse refrigério para nós. Certo? Às vezes a gente pode estar passando por uma situação ruim, mas é exatamente nesse momento, que a gente precisa mais de Deus, em vez de procurar em outros lugares. Certo? É nesse momento que o Senhor vai te ajudar, e a palavra de Deus diz que Ele em 1 Coríntios vai dizer, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Ou seja, nada vai vir até nós de uma forma que a gente não possa sustentar. Deus, Ele está olhando por nós. O Senhor Deus, Ele sabe exatamente o que a gente precisa, sabe exatamente como nós somos, e Ele está conosco até o fim. Então busquemos Ele. Vamos exercer essas 3 coisas quando a gente estiver passando por problema, e eu tenho certeza que Deus vai te responder. Tá legal? Terceira coisa, tenha claro o seu propósito. Porque muitas das coisas que fazemos aqui nessa terra, o resultado não vem na terra. Né? Às vezes o resultado é a salvação de um irmão, ou o resultado é a construção do reino de Deus. A sua recompensa vai estar no céu. E às vezes você não vê o resultado do que você está fazendo aqui para o reino de Deus. Mas se permita ter fé e confiança que o Espírito Santo te dá, para saber que tudo que você está fazendo aqui, você tem uma recompensa, e ela está lá no céu. E o seu tesouro está lá no céu. A palavra de Deus diz que ajuntem tesouros no céu, porque onde o seu tesouro estiver, lá o seu coração estará.
Então, o que você faz aqui, queridos, aumenta seu tesouro no céu. Às vezes a gente pode não ver na terra, e às vezes a gente pode ficar um pouco desesperado porque não estamos vendo. Mas eu acho que é exatamente isso a fé. É a certeza das coisas que não se veem. Então, apesar de às vezes você estar um pouquinho desmotivado, siga em frente tendo a certeza que Deus vai te recompensar devidamente no futuro, quando estivermos com Ele. Quarta coisa, pessoal, nós somos uma igreja, certo? E a igreja é como um corpo. Se minha mão se mexe ou se minha boca fala, não é para o bem da minha boca ou da minha mão. Se minha mão ou minha boca mexem, é para o bem do corpo, certo? Então, assim também são os irmãos, ou devem ser os irmãos na igreja. Estar aqui para ajudar um ao outro. Porque se o irmão está passando por algum problema, nós tentamos, então, resolver esse problema, porque a gente está visando o bem do corpo como um todo. E a gente visa a expansão do reino de Deus, então a gente realmente está preocupado com os irmãos. Então, não hesite, fale com a igreja. Se por acaso você achar que está mal ou que está pensando em desistir, fale com a igreja, compartilhe. A palavra vai dizer que onde andar em dupla é melhor do que andar sozinho, porque quando um cai, o outro levanta. Tá certo? Então, da mesma forma que eu falei mais cedo, não vamos mudar o nosso foco para nós mesmos, mas vamos sempre buscar o reino de Deus. E dessa forma, a gente pode construir uma igreja mais saudável e podemos confiar uns nos outros. Então, assim, existem exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por angústias diversas e permaneceram. Eu acho que o Jó é o grande exemplo disso. Tá certo? Jó era uma pessoa que era temente a Deus. Não só temente, Deus também usava ele de exemplo. Deus usava ele de exemplo de pessoa que o adorava e de que ele tinha orgulho, né, de ser servo de Deus. E Deus tinha Jó como exemplo. E mesmo assim, Jó sobreveio a Jó muitos problemas, no qual ele perdeu tudo, inclusive sua família e sua saúde. Ele não entendia o porquê que isso estava acontecendo e certamente era uma situação terrível na qual ele estava inserido. E ele reclamou, né? Ele falou que estava difícil para ele e falou para Deus: Deus, está difícil a minha situação. Mas, mesmo que tivesse sido tentado pela própria mulher a amaldiçoar a Deus, Jó nunca amaldiçoou a Deus. Muito pelo contrário, ele se manteve íntegro e sempre buscando a Deus nos momentos de aflição, mesmo que reclamando. E por causa disso, Deus o recompensou. Então, assim, vamos tentar seguir o exemplo de Jó. A gente, às vezes, pode encontrar circunstâncias, talvez não como a dele, nessa terra, porque foi realmente muito pesado para Jó. Mas a gente pode passar por situações ruins, ou até muito ruins. Mas a resposta disso toda é Deus. Tá legal? Se o louvor quiser. Então, como eu falava, Jó ele realmente não amaldiçoou Deus, ele seguiu até o final. Então, assim, para a gente, se a gente for buscar coisas que não em Deus, certo? Se a gente for buscar coisa que não em Deus, nós só vamos encontrar desilusão. Nós só vamos encontrar falta de força, só vamos encontrar coisas fúteis, passageiras. E não vamos conseguir suportar. Porque quem nos dá força para suportar é o Espírito Santo. Lembre, pessoal, perseverar na fé é o nosso grito de liberdade contra o mal. Não contra o mal do mundo, mas contra o nosso mal. E precisamos realmente entender que Deus trabalha nisso.
Na nossa luta contra o mal, Ele faz uma obra grandiosa em nós, tremenda, e nos dá força para seguir a vida. Nos dá força para continuar nesse caminho. Não adianta ficar olhando para nós mesmos, tentar suprir ou nos dar felicidade de uma forma que não seja em Deus. Porque ficar olhando para a nossa felicidade é interessante. Tem um psicólogo, o Edgar Cabanas, que ele escreveu um livro, não é um livro cristão, mas ele entendeu o que significa tentar eliminar por si só as próprias as circunstâncias, né? Ou tentar resolver por si só sem a ajuda de Deus, né? Ele vai dizer o seguinte: eliminar o papel das circunstâncias e dos fatores sobre as quais não temos controle não é nem realista nem útil e, em última análise, funciona contra essas pessoas quando elas tentam se sentir melhor. Ou seja, é só em Deus que encontramos a verdadeira alegria e a verdadeira paz. Quando a gente pensa num bem maior que é o corpo de Cristo, quando a gente pensa num final eterno que é a salvação, que é estar com Jesus, que é estar com Jesus plenamente, é aí que vem essa alegria, a alegria sobrenatural, que não depende de estarmos passando por problema ou não. A gente simplesmente tem, porque Deus nos dá. Tá legal? Vamos orar então? Senhor Deus, Pai, te peço que o Senhor venha sobre o coração de cada um essa noite. Te peço que o Senhor inunde com a Tua vontade e com a Tua alegria e com Teus frutos o coração de cada um que Te busca, Deus. Se tem alguém aqui passando por problemas, Senhor, que o Senhor mostre para ela o verdadeiro propósito que é estar contigo. Que o Senhor mostre para essa pessoa a verdadeira paz, a verdadeira alegria que não depende, Senhor, das nossas circunstâncias, mas depende apenas de Teu Senhor em nós. Nos dê força, Senhor, para resistir às tentações, nos dê força para superar as provações, superar, Deus, as nossas dificuldades. Senhor Deus, traz dentro da Tua vontade. Que a gente possa perceber que olhar para nós mesmos às vezes não satisfaz da mesma forma do que olhar, Senhor, para o Teu reino, que é muito mais importante, porque Teu reino é eterno e nós somos passageiros, Deus. O Senhor vale muito, muito mais do que uma alegria passageira. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Se você prestou atenção no que foi dito agora, mas perseverar é o nosso ato de exercer a liberdade que Cristo nos chamou. Cristo nos libertou para que fôssemos livres, e perseverar apesar das circunstâncias é exercer essa liberdade. Eu queria que vocês se pusessem de pé. Eu queria que você abrisse, derramasse seu coração para Deus agora. Fala para Ele das dificuldades que você está tendo em perseverar. Fala para Ele que as circunstâncias ao seu redor muitas vezes te cegam e te impedem de enxergar Ele. Seja sincero e derrame seu coração para Ele. Deus, nós queremos perseverar, nós queremos exercer, Pai, nós queremos ser livres em Ti. Diz para Ele que você quer ser livre, você quer caminhar segundo Ele. Nós fomos chamados para liberdade, liberdade de adorar a Deus, liberdade de fazer exatamente aquilo que Ele quer. Derrama o teu coração para Ele, pede para Ele que te ensine e te ajude a perseverar.
santo para nos ajudar, santo para nos livrarmos dos nossos próprios pecados. Só o Senhor pode vencer a morte, só o Senhor pode tirar a morte que o pecado causa dentro de nós. Nós cantamos, Senhor, que só o Senhor é santo e nos entregamos completa e inteiramente a Ti, Senhor. Transforma o nosso ser através do Teu Espírito. Nos permita frutificar aquilo que nós precisamos frutificar, Senhor. Nos permita caminhar com passos firmes em direção à obra que o Senhor pôs na nossa frente. Senhor, nos permita perseverar em Ti. Nos permita, Senhor, nos ensina, Pai, a caminhar. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, gente. Antes de vocês irem embora, eu queria falar que se você está passando por algum problema e você precisa compartilhar isso com alguém, se você está passando por um momento de desânimo, por um momento de fraqueza, você pode procurar um dos líderes aqui do KJ. Você pode procurar discipulado, que nós, mais com que prazer, iremos traçar essa caminhada ao seu lado, te ajudando a sempre perseverar no Senhor. Amém?